As 10 principais dúvidas que nós recebemos quando o tema é divórcio. Meu nome é Vivian Padilha, eu sou advogada especialista no direito de família e hoje vou esclarecer essas 10 dúvidas, um passo a passo prático de como acontece, quais são os principais pedidos envolvidos em casos de divórcio, sejam eles extrajudiciais, judiciais, e também vou explicar essa diferença para você. A primeira dúvida e mais básica é: o que é o divórcio e qual é a diferença entre separação judicial e divórcio na prática? O divórcio põe fim aos deveres, ao relacionamento ali daquele casal que jurou estar junto e que nesse momento vai pôr fim ao relacionamento por N motivos que podem ter acontecido. Isso vai ser oficializado de fato. No entanto, até 2010 aqui no Brasil, era obrigatório que esse casal passasse por um ano, fizesse separação judicial e ficasse um ano ali decidindo se era isso mesmo que eles queriam, até de fato ter e pedir ali o divórcio definitivo. Hoje em dia, depois de 2010, isso não é mais obrigatório. Então essa é a primeira diferença de um nome que você pode ter ouvido por aí, a separação judicial. Eu, por exemplo, conto até para vocês da minha família, minha avó até hoje é separada judicialmente. Ela deixou transcorrer o prazo e nem ela nem meu avô regularizaram isso. Então eles não são divorciados de fato, mas eles também não são casados de fato. Agora vamos falar sobre a segunda questão que mais perguntam. Vivian, qual é a diferença entre um divórcio consensual e um divórcio litigioso? Um divórcio litigioso é aquele onde tem litígio, onde tem briga, ou seja, aquele divórcio onde existe alguma questão, seja partilha de bens, seja a guarda dos filhos, seja pensão alimentícia, o valor que vai ser pago para ex-cônjuge, para filho, enfim. Tem briga sobre algum desses pontos e travou ali, geralmente trava um processo judicial. Quando tem litígio, é obrigatório que seja feito através de processo judicial. Já o divórcio consensual, ele pode ser feito de duas formas. Ele pode ser feito extrajudicialmente em cartório, quando não tem filhos menores de idade ou incapazes envolvidos, ou ele pode ser feito judicialmente, mas através de um acordo que contemple divórcio, guarda e alimentos. Todos os pontos, o casal chegou num acordo, mas por envolver um menor de idade, precisa passar pelo Ministério Público, precisa ser judicial. Alguns estados já permitem, o Rio de Janeiro, por exemplo, que se faça o divórcio em cartório, se o casal se comprometer em até 30 dias a entrar com o processo, mas isso é algo muito novo. É muito de região para região, então num panorama geral eu falo com pessoas do Brasil inteiro aqui, regra geral, hoje ainda não é possível fazer o divórcio extrajudicialmente quando se tem filhos menores de idade, na maioria dos casos ainda levamos para a justiça para fazer. Certo, Vivian, você disse que existem muitos casos que viram litigiosos por conta de uma partilha de bens, por conta de uma briga com relação aos bens que vão ser ali partilhados, certo? Mas quais são os regimes de bens? O que implica? O que define? O que vai ser partilhado? O que vai ficar com o homem, com a mulher dentro de um divórcio, dentro de uma situação como essa? E o que define é o regime de bens que esse casal escolheu ou não escolheu e deixou que caísse no regime automático, que é o regime da comunhão parcial de bens. Aqui vale tanto para a união estável quanto para casamento. Se os dois se juntaram e nada fizeram, e aquilo ali configurou uma união estável, vai ser o regime da comunhão parcial de bens. Se os dois se casaram e não escolheram, através de um pacto antinupcial, um outro regime de bens diverso, ou criaram, porque isso é possível também, inclusive temos vídeo aqui no canal falando sobre isso, o regime misto. Se esse casal não escolheu criar um regime próprio ou não escolheu um outro regime diverso, o da separação convencional de bens ou da comunhão universal de bens, automaticamente eles casaram também no regime da comunhão parcial de bens. Tem um vídeo aqui no canal, inclusive um dos últimos que saiu, falando sobre o que é que não entra no regime da comunhão parcial. Porque o regime da comunhão parcial é aquele onde tudo que for adquirido onerosamente ao longo do relacionamento ali, nome de um, nome de outro, independente do nome de quem esteja, vai ser dividido pelos dois ao final, nesse caso aqui diante do divórcio. No entanto, tem algumas exceções previstas por lei com relação ao regime da comunhão parcial de bens. Então dê uma olhadinha aqui no outro vídeo aqui do canal que fala exatamente sobre isso. E aí a gente entra em um outro ponto que é a quarta maior dúvida quando existem filhos menores de idade envolvidos ou e quando, porque pode acontecer na mesma situação, quando a ex-cônjuge, geralmente a mulher nessa situação, precisa de um suporte financeiro porque quebrou muito o padrão de vida, diminuiu muito com o fim do relacionamento, ou ela sempre trabalhou pro lar, trabalhou para casa, cuidou dos filhos, não tem como se reinserir imediatamente no mercado de trabalho. Tem a questão da idade também, tem vários pontos que não cabe aqui nesse vídeo, é o que a gente está pincelando as principais perguntas, mas tem diversos pontos, que podem permitir que a justiça conceda uma pensão para ex-cônjuge.
No caso do filho, sempre vai conceder, porque é um direito da criança e um dever do pai custear ali as questões básicas. E as questões básicas não são só alimentação. Aqui vai entrar vestimenta, lazer, escola, atividades extracurriculares que essa criança já fazia, diversas questões que precisam ser visualizadas na prática para que a criança não sofra com o fim do relacionamento. O interesse da criança, o melhor interesse da criança com relação à pensão alimentícia, aqui falando da criança, sempre vai ser o que vai ser levado em consideração em primeiro lugar pelo juiz e tem que ser levado em primeiro lugar pelos advogados que atuam ali também. Então precisa ser feito um cálculo de acordo com a necessidade dessa criança, a possibilidade desse pai de pagar, geralmente é o pai que paga a pensão, mas aquele que não tem o lar de referência, que é o próximo ponto que a gente vai falar da guarda, mas aquele que paga a pensão, quanto que ele pode pagar e a proporcionalidade entre os genitores. Então, quanto ganha o pai, quanto ganha a mãe, de maneira proporcional, os dois vão contribuir na criação daquela criança. Então, é assim que a gente calcula a pensão alimentícia na prática. E aí a gente entra no quinto ponto, que é a guarda dos filhos. Como que define-se a guarda dos filhos? Quem que fica com a guarda? O que é lar de referência? Lar de referência, um dos dois vai ter que ter esse lar de referência. O próprio nome já diz, é como se fosse o lar de referência da criança. Ela vai acabar passando um pouco mais de tempo nesse lar, ela tem que ter uma referência um pouco maior para não ficar naquela guarda da mochila que faz muito mal. Inclusive, acho que tem vídeo aqui no canal falando sobre isso também. A guarda alternada não se aplica aqui no direito brasileiro e faz muito mal psicologicamente para a criança. A guarda compartilhada não é dividir a criança no meio, é dividir obrigações, responsabilidades, estar presente na vida, tomar decisões em conjunto. A convivência é o próximo ponto que a gente vai falar. Então é importante ter em mente que a guarda compartilhada são principalmente obrigações. Aquele pai, aquela mãe precisam se importar, decidir em conjunto, pensar sempre no melhor interesse da criança acima de tudo. Isso que é exercer uma guarda compartilhada. Já o sexto ponto vem justamente relacionado à questão da guarda compartilhada. Ok, Vivian, a pessoa que vai ter o lar de referência, né, vai ser aquela que tem melhores condições de estar com a criança, de dar atenção, de participar da criação, é um lar que ela vai realmente conseguir se desenvolver. Existe todo um estudo psicossocial que pode ser feito em um caso litigioso para analisar isso. Ok, entendi, mas e a convivência? Quem define como que vai ser a convivência? Quais dias da semana essa criança vai conviver com o pai, vai conviver com a mãe? O melhor cenário, inclusive tem vídeo sobre isso aqui no canal também, sobre plano parental e acordo de guarda, o melhor cenário é um acordo, porque aquela família, aquele pai, aquela mãe sabem como que funciona melhor aquela dinâmica para a vida da criança, para o dia a dia, a escola, tudo. Eles sabem como funciona. Quando não usam a criança como moeda de troca e aí a pior situação possível, eles sabem decidir da melhor forma. Mas se não for decidido pelos pais, se for decidido pela justiça, normalmente é uma decisão bem genérica. O pai vai ver de 15 em 15 dias, nos fins de semana alternados. Talvez o juiz coloque ali uma convivência durante a semana também, mas raros são os casos mesmo. Em casos de guarda compartilhada, a maioria que eu vejo, quando o juiz determina, acaba que determina 15 em 15, aí se o pai quer conviver mais, tem que brigar por isso, para ter mais dias. O que eu recomendo normalmente para os clientes aqui do escritório quando fazem acordo, são esses dias, né, em 15 nos fins de semana, porque esse momento de lazer tem que ser dividido com os dois, mas também alguns dias durante a semana, sem pernoite, muitas vezes, mas só para ter a convivência, pegar o filho no colégio, tomar um sorvete, ir no shopping, fazer alguma coisa durante a semana, para não ficar um tempo tão longo assim, sem a outra referência, né, da pessoa que não tem esse lado de referência, mas vai ser caso a caso, isso aqui é muito específico e muito caso a caso. Ainda nessa questão que a gente está falando aqui sobre um processo de divórcio como um todo que envolve menores de idade, que envolve crianças que nasceram desse matrimônio, desse relacionamento, ainda tem a questão do sobrenome da família. Muitas vezes a mulher, o homem pega o sobrenome do outro e ao final do relacionamento, quando se termina de uma forma muito conflituosa, o outro, aquele que tinha originalmente o sobrenome, fala: você vai ter que tirar meu sobrenome agora, você não vai ficar com esse sobrenome, não é seu. E tá? Depois do momento que uma pessoa acata, né, pega para si o sobrenome da outra, esse sobrenome passa a ser dela também. Então agora a decisão é daquela pessoa que tomou para si o sobrenome. Se ela não quiser tirar, ela não vai tirar. Isso hoje em dia é entendido dessa forma, é importante falar isso. Agora, se ela quiser tirar, vai ter todo aquele trabalho de fazer a retificação de todos os seus documentos, de tirar todos os documentos novamente, agora com o nome de solteira, depois de fazer a alteração. Oitavo
8ª pergunta, eu já estou me perdendo um pouco aqui nos números das perguntas, mas acredito que estamos na 8ª. 8ª pergunta, quanto tempo demora um processo de divórcio? Eu acho que essa é uma das campeãs. E infelizmente é nessa hora que a gente encarna a figura do advogado e fala, depende. Porque depende de fato, depende da região, depende da vara, do juiz, depende de inúmeros fatores ali do litígio em si, do que vai precisar ser feito naquele processo. Exemplo, um processo onde é muito difícil ter acesso a contas bancárias da outra parte, onde a gente vai precisar quebrar sigilo fiscal e bancário, demora muito mais do que um processo onde não precisa fazer isso, porque isso é uma etapa a mais. Então, as questões específicas do caso vão influenciar, a região vai influenciar. Por exemplo, nós atuamos em todo o Brasil, então processos que tramitam em Minas Gerais tramitam muito mais rápido do que aqui na Bahia. Na Bahia, aqui a gente tem um dos tribunais mais lentos de todo o Brasil. Então, tá no top 3, se eu não me engano. Então, aqui um processo de divórcio em primeiro grau, muitas vezes até uma sentença, demora 4 ou 5 anos, sem brincadeira nenhuma, tranquilamente, e depois ainda tem segundo grau e mais tempo. Então, processo de inventário, já saindo do escopo do vida, mas aí já se coloca 15 anos, às vezes, para poder terminar o inventário. Então, aqui as coisas são muito demoradas quando a gente fala do litigioso, do processo judicial. Então, sempre que possível, em qualquer lugar do Brasil, mas aqui principalmente por conta disso, é o ideal que o casal olhe para a situação, veja do que cada um pode abrir um pouco mão para ter a paz logo e para resolver aquela situação. Mas é claro, tem casos e casos, tem casos onde realmente não faz sentido abrir mão, onde não tem como, não tem condição, é uma questão emocional, uma questão financeira também. Então, cada caso é um caso, não tem como eu falar de uma forma tão geral aqui. Mas quando é mais uma situação emocional de apego à situação e muitos querem prolongar isso na justiça de fato, vale a pena repensar por todo o dinheiro e desgaste que se perde durante tantos e tantos anos na justiça. Quando o divórcio é extrajudicial, é a questão de meses, às vezes até em uma semana, quando não existem muitos bens envolvidos, dá para finalizar, a depender da região, um divórcio extrajudicial em cartório. O judicial consensual acordo, que eu falei ao exemplo do litigioso, do extrajudicial. O que é acordo, que você faz um acordo, mas tem uma criança envolvida, depende também da região. Aqui a gente já teve um caso absurdo, que um acordo para ser homologado, e a gente movimenta semanalmente os processos, demorou 1 ano quase, mas na maioria dos casos, 2, 3 meses a gente já consegue homologar aqui, em outras regiões mais rápido ainda. Quais são os documentos necessários para que eu possa fazer o meu processo de divórcio? Bom, os documentos pessoais dos envolvidos, né, dos cônjuges, certidão de nascimento dos filhos, certidão de casamento dos dois, comprovante de renda, então, e declaração de imposto de renda dos dois, e todos os documentos relacionados à propriedade dos bens que vão ser trazidos para a partilha. E por fim, quanto que eu gasto para fazer um processo de divórcio? Quais são os custos de um processo de divórcio? E aqui são muito variáveis também. Vai ter os gastos com os honorários do advogado para poder atuar, e aqui vai depender de como o advogado cobra, a tabela do OAB de todas as regiões do Brasil, para você já saber que é o mínimo que o advogado tem que cobrar. Ela já fala de um valor de início e de um percentual sobre os bens ao final, e aí tem gente que pega esse percentual, diminui um pouco, divide das duas partes, enfim. Conheço várias formas de cobrança, a maioria segue na mesma faixa, partindo ali do que diz a tabela da OAB da região. Então, cabe você dar uma olhadinha na tabela da pesquisa no Google. Tabela da OAB Espírito Santo. E aí você vai conseguir ver os valores que a própria OAB recomenda para os advogados, para você já ter uma base, uma ideia de quanto que um advogado que você procure pode cobrar. Além disso, as taxas judiciais também, que vão variar de acordo com o tamanho da quantidade dos valores dos bens que vão ser trazidos ali no caso, então isso também vai variar. E, em alguns casos, as próprias movimentações do processo, quando não se tem gratuidade da justiça, então a avaliação de bens durante um processo, perícias que sejam necessárias, enviar a carta para o réu, incitação para o réu. Os movimentos processuais em si têm custos, né? Então isso pode também ir acontecendo ao longo do processo. Se você não tiver gratuidade da justiça, se você tiver, você não paga por essas custas judiciais. Acho que conseguimos amarrar aqui as 10 principais perguntas sobre o divórcio, que sempre chegam aqui no escritório, que sempre chegam aqui no YouTube também, chegam sempre lá pelo Instagram, então todos os canais que eu tô produzindo conteúdo são as que mais se repetem, resolvi compilar todas elas aqui, espero que tenha esclarecido aí as dúvidas que você também tinha. Se ficou mais alguma dúvida para além, eu posso até fazer uma parte 2 desse vídeo, pode deixar suas dúvidas aqui nos comentários, não esquece de se inscrever no canal, e se você está passando por um processo de divórcio, chegou aqui nesse vídeo procurando por uma solução específica para o seu caso e ficou com dúvidas específicas e quer falar com o escritório, nosso contato também fica aqui na descrição desse vídeo.